Seja bem-vinda a mais um Devocional com a Nutri. E hoje, por ser o Dia dos Namorados, eu quero conversar com você sobre relacionamento. E eu quero falar exclusivamente com as esposas, com as namoradas, com as mulheres. Como que a gente pode ser mulheres agradáveis segundo a palavra de Deus? E para começar esse momento, abre aí na sua Bíblia em Provérbios 21:9. E diz o seguinte: melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E em Provérbios 27:15 diz que a esposa briguenta é como gotejar constante em um dia chuvoso. Esses versículos são tão profundos e eles carregam tantas lições que, sério, se você entender essas lições, você não será a mesma mulher. E eu quero muito que você viva essa transformação, que você seja uma mulher que Deus quer que você seja. E para isso, eu separei algumas lições que eu aprendi com esses versículos e que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E a primeira lição é que a goteira, ela desgasta emocionalmente. Ela leva a gente à fadiga mental. Eu não sei se na sua casa já teve goteira, mas aqui em casa já teve. Teve uma infiltração no meu banheiro. E, gente, foi o maior rolê. Eu tive que ir lá falar com o vizinho, abrir um chamado. E essa goteira tirava a minha paz. De madrugada, o banheiro ficava encharcado. Eu ia fazer xixi, ficava caindo a goteira em mim, assim, ó. Meu Deus, era uma tortura. E Salomão está comparando a mulher briguenta com essa tortura da goteira. Gente, não é para colocar um peso sobre nós, é para mostrar que esses maus comportamentos levam a gente a ter relacionamentos ruins, leva a gente a destruir o nosso lar, porque o nosso lar está nas nossas mãos. O nosso lar, ele pode ser muito edificado pela maneira como nós nos comportamos, pela maneira como nós pensamos e sentimos. Então a mulher briguenta, a reclamona, que sempre está achando ruim, a que sempre grita, ela está desgastando o relacionamento. E um relacionamento, ele fica frio com esses desgastes. Eles são sutis. Aquilo que rouba a nossa vida, aquilo que destrói os nossos relacionamentos, eles são sutis. A serpente enganou a Eva de maneira sutil. Então, cuidado com as pequenas coisinhas, cuidado com as reclamações, cuidado com, sabe, aquele ambiente pesado. Isso vai destruir o seu relacionamento. Segunda lição: mulher controladora sempre vai sofrer. Gente, eu não sei você, mas eu sou controladora. E isso é algo que Deus está me corrigindo dia após dia. E foi uma das coisas que eu falei com meu marido. Eu sou controladora, mas eu não aceito isso na minha vida. Porque, gente, toda vez que você tenta controlar alguém, você está destruindo essa pessoa. Nós precisamos sentir que nós temos controle da situação. Nós precisamos sentir que nós temos autonomia. É uma das necessidades básicas do ser humano. E quando você tira isso dele, tentando controlar o seu homem, mais ele se afasta de você. Quando você fica falando, olha, você tem que ler, você tem que comer saudável, você tem que fazer isso, você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que sair das redes sociais, você está afastando o seu homem de você. Toda vez que você tenta falar para ele o que ele deve fazer, olha, eu acho que você tem que fazer isso. Olha, o jeito que você fez não tá bom. Você está tirando a autonomia dele. Você não está deixando ele ser o homem. Você não está deixando ele cuidar de você, cuidar da casa e fazer do jeitinho dele. Quanto mais nós tentamos controlar as pessoas, mais nós criamos resistências e nós geramos brigas, conflitos, afastamento, frieza e não vai mais existir conexão. Porque você está roubando do outro o direito dele ser ele mesmo. E aí ele começa a interpretar que você não confia nele, que você não confia na capacidade dele agir, que você não confia que ele pode dar o melhor dele. Você também começa a gerar a sensação que ele não tem escolha, que ele não tem voz. Pensa comigo, você gosta de ser controlada? Você gosta que alguém fique falando para você não fazer assim, assim tá errado, o jeito que você faz não é bom, você deveria fazer dessa maneira, você deveria comer assim, você deveria ler assim. Você consegue sentir na pele o quanto isso é ruim? Gente, eu lembro que uma vez eu e meu marido, a gente teve uma discussão, é muito raro a gente discutir, a gente sempre senta e conversa, mas uma vez a gente teve uma discussão de como a gente ia gastar tanto dinheiro que a gente tinha poupado e etc. A gente foi uma briguinha.
Eu queria estar no controle. Eu falava para ele que ele não sabia resolver, que eu que sabia. Eu estava tentando controlar tudo. Também teve uma vez que eu queria controlar como que ele usava o tempo dele. Gente, eu me arrependi. Na mesma hora eu me toquei. Eu falei assim, meu Deus, eu estou sendo controladora. O Espírito Santo me mostrou, eu me arrependi. E a partir disso, eu não tento mais controlar o meu marido. Não tento controlar o que ele come. Eu sou nutricionista e todo mundo acha que eu fico controlando o que meu marido come. Não, gente, eu não controlo. Ele não come da mesma maneira que eu como. Ele não come as mesmas refeições que eu como. Eu tenho que cozinhar 2 vezes, mas eu não reclamo. Eu não quero ser goteira, eu não quero ser chata. Eu não quero ser a mulher que fica falando, ai, eu tenho que fazer 2 comidas. Ai, o meu marido é muito enjoado. Ai, ele é muito fresco. Gente, honre o seu marido. Não fale isso dele. Veja isso como uma bênção. Veja isso como uma maneira de você servir, de você desenvolver virtudes. Isso te transforma como mulher, porque o seu marido, o seu namorado, ele entrou na sua vida para te santificar, para te tornar mais parecida com Jesus. Não olhe isso como um fardo. Não tente controlar as pessoas. Deixe as pessoas serem elas mesmas. Eu li um livro sobre maternidade que, nossa, foi incrível. A moça que se chama Thaís, que escreveu o livro, ela fala que as mulheres querem a ajuda dos parceiros, mas elas não deixam os homens fazer do jeito deles. Então elas deixam a comida pronta. Olha, eu tô saindo de casa, mas tem comida na geladeira, tá? Deixa a roupa do bebê pronta, não deixa o homem ser o homem. Então deixa o seu marido ser homem, para de controlar ele, ok? Vamos para a terceira lição. Pare de querer do seu jeito. Deixe o seu marido se virar. Se você pedir para ele lavar louça, deixe ele lavar no tempo dele. Eu tô falando isso para você, mas isso serve para mim. Porque às vezes eu peço e não, ele não faz na hora, gente. Ele não faz na hora que eu quero. E eu fico, amorzinho, mas eu queria que fosse agora, porque tá uma bagunça. Aí ele vai lá e lava com jeito, com doçura. Não precisa ficar falando, você não faz nada, você não limpa direito, você não faz isso, você não faz aquilo. Gente, use o seu poder, que é a sua feminilidade, que é a sua doçura, que é a sua parte de Jesus, sabe? Usa ela ao seu favor. Não tente ficar querendo que as pessoas façam tudo do seu jeito, porque não vai ser. E se você quer do seu jeito, vai lá e faz você. Não fica reclamando. Sabe uma coisa que eu acho muito linda aqui em casa? O meu marido, ele levanta depois de mim, porque eu acordo às 5. Então ele levanta umas 6h30. Ele arruma a cama. Sem eu pedir, gente, coisa mais linda. Só que não fica do jeito que eu quero. Não é a mesma coisa que eu faço. Ele deixa o edredom no chão, arrastando no chão, um lado torto, outro lado reto, mas é o jeitinho dele, entende? Eu não vou lá e arrumo por cima ou fico falando que ele não arruma direito, que o jeito dele tá feio. Não, eu simplesmente aceito. É o jeito do outro. Gente, isso é tão leve. Isso deixa o casamento tão leve. Isso deixa o casamento tão feliz. Aí o seu marido vai trabalhar e ele vai querer voltar para casa, porque é um lugar gostoso de se estar. Não é um lugar que está cheio de goteira, entendeu? É um lugar agradável. E a gente tem que ser o aroma agradável a Deus e às pessoas também. E a quarta lição é: honre o seu companheiro. E honrar não é você aceitar o ponto de vista dele, tá tudo certo, concordar com tudo, é reconhecer o valor dele, a dignidade, a importância dessa pessoa. E honrar, você tem que honrar todas as pessoas. Você tem que honrar os seus pais acima de tudo, você tem que honrar as pessoas que você contato, que já te ajudou, você tem que honrar. Honrar é tão valioso, honrar é você respeitar, honrar é você valorizar a outra pessoa, é você demonstrar respeito através das suas ações, da sua palavra, do seu olhar. Não fica olhando torto para o seu marido, não fica emburrada. Se ele falou alguma coisa que você não gostou, não vire as costas e fica de cara feia, resolva na hora. Converse na hora, não guarde as coisas no seu coração. A mulher fica amargurada porque ela guarda as coisas no coração. Você precisa desabafar, você precisa conversar, você precisa expor os seus sentimentos. Sabe uma das coisas mais essenciais que eu fiz no comecinho do meu namoro? Eu cheguei para o meu marido e falei assim: olha, eu sou filha de Deus, eu sou a imagem de Deus e eu sou a princesa de Jesus. Eu não aceito o homem que me trata com rispidez, com grosseria. Eu coloquei os meus limites. E eu falei: você está disposto a ser esse homem na minha vida? Ele falou que sim. Gente, o meu marido nunca aumentou a voz para mim. O meu marido nunca me tratou com grosseria, nunca me tratou com rispidez. E quando ele fala de um jeito diferente, eu já falo para ele: não gostei, não fala assim comigo.
Não vamos deixar isso se estender. E a mesma coisa, gente, comigo. Ele fala que não gosta de mulher grosseira. Quando eu sou, na mesma hora eu me arrependo. Eu falo assim: você é o filho de Deus. Desculpa eu ter falado nesse tom, desculpa eu ter me estressado. Eu me humilho, eu me arrependo, porque eu olho para ele com os olhos de Jesus. Ele merece honra. Não fale mal do seu companheiro para as outras pessoas. A mulher sábia olha com os olhos do Espírito Santo. A mulher sábia olha pela fé, ela não fala do que ela tá vendo. Então agarra isso e use ao seu favor. Se você quer respeito, trate com respeito. Se você quer uma massagem, faça a massagem. Se você quer ser tratada com doçura, com amor, com olho no olho, com toque, com abraço, entregue isso primeiro. Seja virtuosa. A quinta lição: não seja uma mulher ciumenta. A mulher ciumenta, ela é briguenta. A mulher ciumenta é insegura. A mulher ciumenta não confia em si mesma, não confia em Deus. Lembre-se disso, que a aliança que você tem com seu marido, primeiro, é uma aliança com Deus. Se ele for infiel, se ele olhar para alguma mulher, se ele cobiçar alguma mulher, ele vai resolver com Deus. E você tem que resolver com ele, não com a outra mulher, ok? A culpa é dele, a sua aliança é com ele, então resolva com ele. Mas não seja o tipo de mulher que ele não pode falar com outras mulheres, que ele não pode estar perto de outras mulheres. Gente, a vida está acontecendo, você vai conversar com outros homens no seu trabalho, você vai ficar perto de outros homens, mas você tem que confiar nele. Você tem que acreditar nele. Eu sei que hoje talvez você pense: ah, mas lá no meu passado, meu pai traiu minha mãe traiu meu pai, eu já fui traída, eu já fui isso. Gente, eu entendo você, porque eu já passei por situações assim. Mas Deus diz que é a sua justiça. Deus diz que ele te cura. Então não fique olhando o seu futuro, não fique olhando o seu marido com os olhos do passado. Isso é uma coisa que Deus me curou tanto, porque pensa em como eu era ciumenta. Antes do Márcio, eu já tive um outro namorado, eu era muito ciumenta, eu era insuportável, eu ficava olhando as mulheres ciumentas, eu tinha medo da pessoa olhar pro lado, eu tinha medo de ele olhar para uma mulher bonita. Olha, eu passei por vários perrengues nisso. E aí, no tempo que eu fiquei solteira, eu falei: Deus, eu não serei uma mulher ciumenta. Me cura, coloco meu coração no Senhor. Eu fui lá, passei por um processo de muito autoconhecimento, de muita cura, de muito estudo, de restauração na minha identidade. E quando eu conheci o Márcio, eu estava uma mulher curada. A gente nunca brigou por ciúmes. Eu nunca achei ruim nada. E olha que ele trabalha com arquitetura. Então, tem mulheres, eu confio nele. Ele vai em viagem, onde vai ter um jantar, onde tem mulheres, eu consigo dormir em paz, porque Deus curou isso em mim. Então, que você faça orações para Deus te libertar disso. Que você busque autoconhecimento, que você busque mudar suas crenças, curar suas feridas, encontrar a sua verdadeira identidade em Deus, para que você seja livre de todos os ciúmes, para que você seja livre dessa insegurança. Isso vai fazer muita diferença no seu relacionamento. Vamos para a sexta lição. Tenha um espírito dócil, um espírito tranquilo. A verdadeira beleza da mulher não está nas roupas, não está no corpo, não está no externo, está em um espírito manso, em um espírito tranquilo. Sabe, muita gente fica tentando ter admiração com luxo. Vai lá, compra um carro, compra uma casa, posta. Mas, na verdade, você não tem admiração porque as pessoas ficam olhando para as coisas e querendo ter as coisas. Elas não falam de você, elas falam das coisas. Então, no fim, você nunca tem admiração. A verdadeira admiração vem quando você é legal, quando você é humilde, quando você é generosa, quando você é gentil, quando você é bondosa, quando você tem boas palavras, quando você abraça, quando você demonstra amor. Essa é a sua força, mulher. E olha só o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, do 3 ao 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como os cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então Deus, ele não liga para sua aparência. Deus, ele está olhando para o seu coração. E o seu marido, ele também quer o seu coração. Ele quer o seu melhor e que você possa se desenvolver de dentro para fora. Se você quer que seu marido seja cada vez mais apaixonado por você, se cuide.
cuide das suas emoções, alimente o seu espírito, coloque Deus no centro, tenha tempo de secreto com Deus, estude as escrituras, faça musculação, faça cardio, faça dieta, seja a melhor que você pode, porque assim ele vai se apaixonar por você. Sabe por quê? Porque você vai ficar apaixonada por si mesma, porque você vai ter a sua identidade muito bem resolvida, você vai ser uma mulher bem resolvida e não tem nada mais bonito que isso. Então, que você aprenda essas lições, aplique isso na sua vida, cultive virtudes, priorize o seu desenvolvimento espiritual, busque inteligência emocional e busque a aprovação de Deus. E faça tudo como se fosse para Deus, porque a sua recompensa é grande. Espero muito que vocês tenham gostado desse devocional, falou muito ao meu coração. Amei estar aqui conversando com vocês e nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal. Então já se inscreva aqui, curte, comenta se falou com você, foi feito de todo o meu coração. Então, nos vemos na semana que vem e seja uma esposa virtuosa. Um grande beijo no seu coração.